Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso clube de assinaturas Gilberto Melo. Esse que é o terceiro encontro ao vivo, né, de vocês que fazem parte desse projeto que eu amo tanto, que é o nosso projeto de caixas, né, onde todos os meses nós enviamos aí para todo o Brasil itens de espiritualidade, né, que eu mesmo faço a curadoria. E cada caixa tem um tema, cada caixa tem uma temática. E a caixa desse mês é uma caixa que complementa a caixa do mês passado. No mês de março, nós conversamos sobre a grande deusa, né? Sobre o sagrado feminino e a deusa das 10.000 faces. Hoje nós vamos falar sobre o sagrado masculino. Hoje nós vamos falar sobre o Deus, né? Inclusive, um dos itens que vocês receberam na sua casa faz referência justamente ao Deus, né? Ao Deus cornífero, ao Deus Quernunos, ao grande Deus, tá? E é muito interessante, né? A gente já começar por aí. A gente já começou em março falando da deusa, porque dentro da magia, como eu já expliquei para vocês, inclusive se vocês não assistiram essa aula, assiste que tá incrível, tá? Nós falamos que a mulher vem antes, né? O culto à mulher, o culto ao sagrado feminino, ele é a origem, né? Porque todo homem veio de uma mulher. Então, o sagrado masculino, ele vem na sequência da deusa. Por exemplo, lá no Gênesis, Deus havia trevas e Deus disse: haja luz. O que existia antes da luz, então? As trevas. A deusa, ela precede o Deus. Né? O Deus ele tem uma função na natureza que é a de levar a Deus adiante, a de trazer movimento, né? E isso é muito importante. Essas palavras são muito importantes. O Deus ele rege o movimento, o Deus ele rege a proteção, o Deus ele rege o brilho, a vitalidade, né? Não é à toa que uma das grandes manifestações do Deus é o sol, né? E a deusa a lua. Essa aqui é uma das primeiras imagens que eu tive, né? Essa aqui é a representação do Deus Sol, né? Então, o sagrado masculino ali representado todos os dias como o astro-rei. E aí, olha que interessante. Se você quer entender um pouco da deusa e do Deus, entender um pouco do Sol e da Lua é muito importante, tá? Por quê? Tudo aquilo que é lunar é feminino e é remetente à deusa. Por exemplo, mistério, sedução, encantamento, segredo, luxúria. Normalmente a gente também pode manter relação sexual ao longo do dia, mas a gente geralmente faz isso à noite, né? A noite meio que convida a isso. As festas geralmente acontecem à noite. O dia ele é dado ao trabalho, o dia ele é dado à organização, o dia normalmente ele é dado à disciplina. Boa parte das coisas indisciplinadas acontecem ao cair da noite. A noite ela guarda os seus mistérios, a noite guarda os mistérios e a noite guarda os perigos. Então, tudo isso é lunar. Assim como, por exemplo, a deusa, né? Ela muda de face, a lua ela muda de face, né? A gente brinca que a deusa tem várias faces, mas o astro que representa a deusa, que é a lua, também tem várias faces. Nova, crescente, minguante, e mesmo, né, essa cheia, e mesmo essas faces, elas variam. O primeiro dia da crescente, ela tá de um jeito no céu. O sexto dia da crescente, ela tá de outro. Então a lua ela vai mudando de fases, assim como a deusa. O deus não. O sol normalmente ele é perene. O sol ele tem lá manhã, tarde e noite. No outro dia, manhã, tarde e noite. O sol do meio-dia. Claro que existem épocas do ano, por exemplo, no inverno, onde o sol se põe mais cedo, né, onde o sol nasce mais tarde. No verão, o sol nasce mais cedo, se põe mais tarde, né? Então a gente tem também essa associação do sol ao longo do ano. Mas no geral, o sol ele é muito perene, ele é muito igual. Todo dia ele está lá e ele faz o mesmo processo. E aí é que tá. Por isso que o arcano central da magia é a deusa, por isso que as mulheres têm mais facilidade com magia, por isso que magia é mudança. Porque o Sol ele é perene, o Sol ele é estável. Né? Ele é um símbolo de estabilidade. Imagina se cada dia o Sol nascesse num horário, imagina se o Sol algum dia se recusasse a vir, imagina se algum dia o Sol sumisse no céu como a Lua faz durante a Lua Negra. O Sol ele precisa, o Sol ele tem um processo de responsabilidade. O Sol ele vitaliza, ele sustenta, ele mantém. E tudo isso são atributos do Deus, tá? Então, dentro da magia, não há uma questão de feminismo exacerbado. Há um respeito muito grande ao feminino, como a gente já visualizou. Então, como eu falei muito de feminino na última aula, hoje eu vou enfatizar o masculino, tá? Então, é muito importante vocês entender essa aula como um complemento da anterior.
Mas então não quer dizer que o homem é superior. Não, mas o homem também tem suas virtudes, seus atributos de virtude. E aí você fala, Gilberto, mas eu sou mulher, eu estou assistindo a sua aula e eu sou mulher. Não importa. Dentro de todos nós, pelo próprio princípio do gênero, existem as duas forças. O Deus e a deusa está dentro de nós. Independente, por exemplo, eu sou homem, mas eu carrego a energia da deusa. Você é mulher, mas você carrega a energia do Deus dentro de você. Quando você levanta, vai à luta, trabalha e rala, você está trabalhando energia masculina. Quantas mulheres não sustentam a sua casa? Quantas mulheres não criam seus filhos sozinhas? Quantas mulheres, por exemplo, não carregam o mundo nas costas? Carregar o mundo é uma coisa muito do Deus. Porque pensa no Sol. O Sol, ele é um astro que ele criou a Terra. O Sol, ele vitaliza a Terra todos os dias, tanto que sem o brilho do Sol, sem a luz do Sol, as sementes não germinam. E o Sol, ele dá estabilidade para isso daqui. Se o Sol deixar de existir, a Terra morre, todos nós morremos. Então, tudo que é essa coisa, todo mundo que é solar, é essa pessoa que carrega o mundo nas costas. Vai lançar agora em breve, né, o filme Diabo Veste Prada 2. Toda mulher, toda girl boss, né, toda mulher de comando, ela é meio masculina. Porque a própria energia do comando é jupiteriana, é masculina. Né? Então, por exemplo, a mulher, para ela assumir uma característica de liderança, ela tem que abraçar a sua masculinidade. Assim como o homem, por exemplo, ele tem a feminilidade dentro dele, isso independente da sexualidade que ele carrega. Por exemplo, um pai, por mais ogro que ele seja, o carinho que ele faz à sua filha, ele está trabalhando o sagrado feminino. A mulher é dada ao cuidado, é dada aos sentimentos. O homem, quando ele é apaixonado, né, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, ele está trabalhando o feminino dentro dele. Então a gente tem essas duas energias dentro de nós. E para que a magia aconteça, inclusive, essas duas forças devem estar em equilíbrio. Mas vamos lá, vamos nos atencionar ao Deus, tá? Então, o Deus, dentro da magia, nós temos dois arquétipos que são muito importantes: o arquétipo da deusa e do Deus. Eles foram cultuados ao longo do tempo por diversos nomes, inclusive, né, como o Deus e a deusa, ou o Sol e a Lua. O Sol e a Lua foram os primeiros astros, né, a serem louvados, porque chama atenção. Quando você olha para o céu, você vê o Sol, você vê a Lua, aquilo te chama a sua atenção. Então, aquilo, os nossos ancestrais olharam para aquilo e os divinizaram. Existiam dois papéis de gêneros muito bem definidos, né, na nossa ancestralidade. Muito da magia é uma busca pelo passado. Muito da magia, a magia pode ser, a magia moderna, é claro, ela vai se adaptar aos tempos atuais, mas a nossa referência, a forma de praticar magia é a mesma dos nossos ancestrais lá do tempo das cavernas. E aí, naquela época, homens e mulheres apresentavam características de gênero, né, que eram destacadas. É claro que poderia uma mulher caçar ou um homem plantar, mas, no geral, como é que era distribuída as primeiras sociedades? O homem era o caçador, a mulher era a coletora ou aquela que plantava. A mulher era a curandeira. Tanto que, hoje em dia, por exemplo, o cristianismo, né, e as religiões dominantes, as religiões abraâmicas, elas colocaram o sacerdócio como algo do homem. Né? Então, assim, por exemplo, na Igreja Católica, uma mulher não pode ordenar uma missa. Né? Um padre tem que ser um sacerdote homem. Mas o sacerdócio no passado era dado às mulheres. Por quê? Porque o homem saía para caçar. Quem cuidava do lar, quem cuidava da tribo, né? Eram as mulheres. Então a mulher ficava com a parte da colheita, mas também ficava com a parte do sagrado, do divino. A mulher, e é uma coisa que faz muito sentido, tá? Por quê? Porque mulher é mais carinhosa, mulher é mais amorosa, mulher é mais generosa, que são atributos necessários a um sacerdote. Os grandes sacerdotes que eu conheço, boa parte deles são sacerdotisas. Porque é da mulher isso. Claro, tem homens que são assim. Eu sou um sacerdote e sou assim. Mas, no geral, é feminino isso. Né? Então, a mulher ficava com a colheita, a coleta e o sacerdócio, a parte espiritual, a parte da curandeira. O homem era o caçador. Então, a mulher, então, ela acabou sendo associada à terra, porque a colheita, né, a plantação, a coleta, acontecia da terra. É onde você vai ter várias deusas da agricultura. A deusa Ceres, perdão, gente. Você vai ter várias deusas da agricultura, várias deusas da natureza, várias deusas da terra, como a mãe Gaia, né? Como a deusa Ceres,
como a própria deusa Core, né, que mais tarde na mitologia grega vai virar Perséfone, era uma deusa da natureza, das plantas. Enquanto você vai ter o arquétipo do homem caçador. Então o homem saía para caçar. E era muito comum, sobretudo nas regiões ali do norte da Europa, onde a gente bebe muito dessa magia, os celtas, os vikings, né, os povos que viviam ao norte da Europa, era muito comum que o caçador, especialmente o melhor caçador da tribo, ele usasse a pele do animal abatido. Então, muitas vezes, né, o caçador ele trazia a caça e ele colocava aquela pele, ele colocava aquele manto, né, da pele do cervo, da pele do veado, do animal, do leão, do leão não, né, mas assim, dos animais que eles traziam, e aquilo era um símbolo de masculinidade, de virilidade. Então, essa coisa do deus cornífero vai vir daí, do deus chifrudo, né? Dessa amálgama do homem com o bicho. Vem daí, dessa figura que a gente tem. O melhor caçador se vestia da caça, entendeu? Era um símbolo que ele trazia. O chifre, né, do animal que ele colocava sobre a sua cabeça representava a sua virilidade, a sua masculinidade. Então, o deus cornífero, o deus chifrudo, né, ele vem daí, essa representação. Na natureza, né, os povos antigos acreditavam que o falo, que o pênis, né, que é o símbolo do homem, da virilidade, ele é muito. Tudo que é fálico representa o Deus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o chifre dos animais representa a virilidade. O viado, olha que curioso, no mundo moderno, viado ele é um sinônimo de feminilidade no homem, né? A palavra viado. Por causa do jeito que o viado caminha e tudo mais. Então, isso é depreciativo, né? Muitas vezes. Hoje em dia, a comunidade LGBT ressignificou isso. Mas, no geral, para nós, atualmente, o viado é um símbolo de fraqueza. Mas, no passado, não. O viado, aquele chifre enorme que ele carregava, era símbolo de virilidade e força. Até porque o viado batia aquilo um no outro. Então, aquele chifre que o nosso caçador maior utilizava representava sua virilidade, sua força. E aí, essas duas figuras, esses dois arquétipos, a mãe natureza, a mãe da agricultura e o deus caçador, se tornaram os cultos predominantes quando se trata de magia. E até hoje nós cultuamos isso, especialmente na Wicca e na magia natural. E esse deus, ele teve vários nomes. Pan, que significa tudo, né? Ou todos, é um exemplo disso. Esse aqui é uma imagem do deus Pan. Isso aqui é entre os gregos, né? Os romanos e tudo mais. Quernunos. Mas o cornífero, né? É um termo geral para todos esses deuses de chifre, tá? Então, assim, mas esse chifre representa isso, essa caça, o caçador, aquele que vive em contato com a natureza, o homem, o masculino. Assim como a deusa representa o feminino. E aí a gente tem que entender que para falar de magia, sexo é poder. Sexo é poder. Dentro da magia, a gente não pode ter esse tabu sobre sexualidade, sobre sexo. Os órgãos sexuais carregam muito poder. Tá? E a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que entender isso. A bruxa ela é livre do ponto de vista sexual porque ela entende que o seu poder está ali. O chakra básico é a origem, né, do nosso poder. Então, muitos símbolos dentro da bruxaria vão remontar aos órgãos sexuais e à sexualidade em si. O grande rito, por exemplo, né, que nós fazemos dentro da magia, através do caldeirão ou de uma taça, né, e aí a varinha, né, o grande rito é uma prática comum em práticas mágicas. Simula o ato sexual, a própria magia sexual. Né? E aí o que acontece? Em várias ilustrações e gravuras do passado, você vai ter, por exemplo, referências aos seios, né? Por exemplo, da mulher ou a própria vagina. Tem imagens, por exemplo, celtas, da deusa abrindo a própria vagina, porque a vagina é um portal. Os seios é nutrição. A gente tem que entender que sexo não é sujo, sexo não é mal, e que essas coisas, os seios é nutrição, a vagina é um portal de vida. E o falo é um portal de virilidade. Assim como o falo é o pênis, tá, gente? Assim como o sol, por exemplo, ele vitaliza a terra, a energia masculina, através do falo do homem, vitaliza o corpo da mulher e permite que vida nasça a partir daí. Então, o Deus e a deusa, eles representam o arquétipo do homem, do macho, e o arquétipo da mulher, da fêmea. Tá? Então, assim, a gente tem que entender isso. Tanto que algumas imagens, vocês vão visualizar, por exemplo, há uma certa animalização do Deus.
né? Por exemplo, a própria imagem que o pessoal do clube de assinaturas recebeu, se você visualiza, tem aspectos animalizados aqui, né? Por quê? Porque o homem, o masculino, ele carrega esse lado bestial, esse lado animal dentro dele. Se você domestica demais o masculino, ele se aproxima muito do feminino. Né? Então, quando você quer cultuar o Deus, você cultua o atributo do masculino. Então, o que, que é o Deus? Proteção, vitalidade e a luta, conquista, força, violência, agressividade também são atributos do Deus. Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Tá? E o Deus ele é muito importante. O problema do mundo é que hoje em dia há um desequilíbrio da lei do gênero. Então, por exemplo, uma sociedade patriarcal, como essa sociedade que a gente vive. O que é uma sociedade patriarcal, Gilberto? É uma sociedade de privilégio dos homens. E não é uma questão de ser feminista, é uma questão de inteligência mesmo. Por exemplo, o homem fica com 10 mulheres, ele é um garanhão. A mulher fica com 10 homens, ela é o quê? Ela é uma puta, na concepção coletiva. O homem, por exemplo, que ele é atrevido, ele é corajoso. A mulher que é atrevida, ela é tupetuda, orgulhosa. O homem, né, é dado o direito de provar as coisas desde muito cedo. Por exemplo, o homem é incentivado na adolescência. A mulher é segurada dentro de casa durante a adolescência. O homem pode sair sem camisa, mostrando os seios. A mulher não. E se a gente for parar para pensar, enquanto bruxos, seios são sagrados, porque seios dão vida. Né? Nosso primeiro alimento, nos primeiros meses de vida, a nutrição veio de onde? Dos seios maternos, de modo geral. Então aquilo ali não devia ser algo de vergonha ou escárnio, ou puramente de desejo. Deveria ser algo louvado. E na bruxaria, os seios são louvados na bruxaria. Muitas imagens do passado, você vai visualizar deusas com seios fartos. Há muitas vezes tem imagens da deusa mãe ou de outras divindades, ou da deusa Ísis, por exemplo, da deusa Hathor e de várias deusas em vários panteões, cheio de seios, trazendo esse aspecto da fertilidade, da nutrição da deusa. E aí a imagem do deus também, muitas vezes, você vai encontrar símbolos fálicos para remontar a virilidade do homem, a masculinidade do homem. Assim como, por exemplo, falo de Exu na tradição iorubá. Também é o mesmo aspecto. Exu é mais uma das manifestações do grande Deus. Então, essa polaridade masculina, ela é, pela própria natureza dela, ela gerou um desequilíbrio. Porque como a energia masculina, ela é dominadora, faz parte do aspecto dela, tanto que no ato sexual, por exemplo, a mulher ela é penetrada. O homem, ele é penetrador. Então, quer entender homem e mulher, energia masculina, energia feminina, Deus e Deus, pensa no ato. Quem é receptivo e quem é projetivo nesse momento? A natureza do homem é a projeção. Então, como a natureza do masculino é essa, o desequilíbrio atual vem daí, do desequilíbrio da força masculina. Por isso que existem tantas guerras, tantas desigualdades, tantas violências. Porque quando a gente pensa, né, na sociedade patriarcal, você não pode pensar só homens têm mais direitos. Você tem que pensar que tudo que envolve a energia masculina está em demasia. E tudo que é demais é veneno. Então, isso gera violência, isso gera guerras. Eu sou muito claro em dizer para vocês: se mais políticos, mais governantes fossem mulheres, muito provavelmente muitos problemas que a gente tem enquanto humanidade não existiriam. É só você ver o milagre que uma mulher faz muitas vezes com salário mínimo dentro de casa para criar sua família. Eu falo que eu cresci com uma mãe que foi uma guerreira, que com um salário mínimo sustentou 5 filhos dela. Um salário mínimo conseguiu dar dignidade para todos nós. Então, toda essa questão, por exemplo, que a gente tem do dinheiro não dar, desvio e tudo mais, se tivesse mais mulheres, claro que tem mulheres também que não valem o angu que come, né, como um bom mineiro, mas de modo geral, vocês entenderam o que eu quis dizer. Você pode ver que geralmente quem faz guerra são os governantes homens. Eu lembro durante a pandemia, fizeram um estudo, os países onde primeiras ministras eram mulheres, países onde mulheres de alguma forma estavam no poder, lidaram melhor com a crise sanitária que a gente viveu lá em 2020 e 2021. Isso é estudo científico, tá? Vocês podem pesquisar aí que esse estudo deve estar por aí. Então, o masculino, ele gera isso. Ele gera imposição, ele gera domínio, né? Então, assim,
a gente tem que entender que é um equilíbrio, mas também não quer dizer que tem que ser uma sociedade ditatorial feminina, esse feminismo radical. Não, não é isso. É um equilíbrio, é um entendimento sobre a energia sexual, sobre a energia sobre mais do que só a sexualidade, né? Porque vocês entenderam que é uma energia, uma frequência. Lá na aula passada eu expliquei que a grande divindade ela não tem gênero, mas ela se mostra na natureza através dessa dualidade, que nós na magia chamamos de Deus e deusa, mas que os orientais, por exemplo, podem chamar de Tao ou Yin e Yang. E aí você vai ter atributos, por exemplo, Deus, dia, deusa, noite. Deus, calor, deusa, frio. Deus, ação, né? Deusa, recepção. Você vai ter lá meio-dia, meia-noite, sol, lua, homem, mulher, e aí vai esse binarismo, né? Essa dualidade que faz parte da vida. Então, o Deus e a Deus, eles fazem uma verdadeira dança cósmica, tá? Por exemplo, dia e noite. Tanto que o Tao nos ensina isso, né? Por exemplo, o ápice da noite já é o princípio do dia, né? O ápice do dia já é o começo onde a noite começa a reinar. É uma dança, né? Uma dança cósmica, vida e morte. Algo termina para que algo comece. A deusa ligada ao nascimento, ao deus ligado à morte. Mas um se correlaciona com o outro. É como se o deus e a deusa fossem forças cósmicas que interagem a todo tempo numa eterna dança. E nós, enquanto bruxos, enquanto estudioso das leis da natureza, né? Porque o que é a bruxaria, se não a conexão e o entendimento da natureza? Nós entendemos e personificamos essas duas forças. A força masculina, também chamada na tradição oriental de Yang, é o que nós chamamos de o Deus, né? O grande Deus. Dentro da Wicca, nós damos o nome de o Deus cornífero, fazendo referência a esse corno. E aí, quando a gente vê essa imagem, né, de um homem com pata de bode, pata de animal, chifre, meio bestial assim, vem na cabeça de vocês a imagem de alguém? Talvez a imagem de um demônio? Do diabo? É aí que tá. Vocês sabiam que a imagem do diabo, de fato, vem da imagem desse carinha aqui? Só que isso é uma corruptela. Se você pegar a Bíblia, não há referência à aparência do diabo. Na Bíblia não faz referência. Não existe na Bíblia um ser de chifre, patas. Pode pesquisar. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes. Eu posso falar. Não há referência a essa aparência do diabo. Então, por que está imbuído no nosso inconsciente coletivo, né? Qualquer pessoa, se eu perguntar como é que é o diabo, como é que você imagina o diabo, ele vai dar essa aparência. Por quê? Porque isso é uma construção cultural que foi desenvolvido até como uma forma de degradação, de deturpação do culto das feiticeiras. Quando dizem, as bruxas louvam o diabo, né? Isso é um discurso velho da Idade Média, levou milhares de mulheres à fogueira. É porque as deusas cultuavam o deus cornífero, o deus da natureza, e a igreja tinha como praxe demonizar isso. Então foi associando a imagem do deus das feiticeiras ao diabo. A mesma coisa aconteceu com o Exu. Né? Por exemplo, eu estava falando isso no meu terreiro essa semana, tudo que envolve religiões de matriz afro é muito difícil de ser digerido pelas pessoas de modo geral. As pessoas têm muito preconceito, há um racismo religioso muito grande. Mas é mais fácil as pessoas entenderem a figura do preto velho, a figura de Iemanjá, do que a figura de Exu. Até no sincretismo religioso, muitas vezes, Iemanjá foi sincretizada a Nossa Senhora dos Navegantes, Ogum a São Jorge, Exu ao diabo. Por quê? Porque quebra uma lógica, né? Há uma demonização dessa figura, né, do Deus cornífero, do Deus da vitalidade, do Deus da força, né? Esse Deus que quebra a lógica, esse Deus intenso, porque aí tem uma outra característica do Deus, intensidade. Assim como o sol é intenso, assim como a guerra é intensa, assim como o tesão é intenso, tudo que é regido pelo Deus é intenso. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com essa intensidade do Deus. Então, o Deus, ele representa para nós, bruxos, essa polaridade da vida, da vitalidade, da energia, da imposição, do domínio, do masculino, do homem. E nós temos que ter, na nossa vida interna, já que nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, uma harmonia, nós temos que ter na nossa magia essa mesma harmonia. É por isso que é interessante no nosso altar as imagens, né, para representar o Deus e a deusa.
Tanto que quem faz parte do clube de assinaturas desde o início tem a imagem da deusa Gaia, que vocês receberam lá na primeira caixa, e tem agora a imagem do deus Cornífero na sétima caixa. Então vocês podem colocar uma de um lado e outra do outro para representar a deusa e o deus. E aí, gente, é muito legal que esse movimento da deusa e do deus ele é tão vivo. Por exemplo, eu penso e eu faço. Pensar é a deusa, agir é o deus. Consegue entender? A emoção gerando ação. A emoção é da deusa, a ação é do deus. Num diálogo, por exemplo, diálogo é feito de falas e audições, né? Você escuta. Então, eu escuto você, deusa, passivo. Eu falo, Deus, ativo. Isso é um diálogo. Tudo, né? Se você parar para pensar, você tá aí, hora você tá na frequência da deusa, hora você tá na frequência do Deus. Eu tô dando esses exemplos para vocês para desmistificar a ideia de que o Deus e a deusa são seres à parte da natureza. Não. O Deus e a deusa são forças intrínsecas à natureza. Tá em tudo. Tá no calor e no frio, tá no dia e na noite. Tá no sonho e no pesadelo. Tá na ação e na inação. Tá na fala e no ato de escutar. Tudo isso é Deus e deusa. Por exemplo, alguém te deu um tapa, recebeu, feminino, deusa, deu, masculino, Deus. Consegue entender? Então, eu quero expandir a percepção de vocês sobre o que é de fato o Deus. E a deusa, na verdade, né? Mas hoje focado no Deus. Então, dentro de nós, essas duas partes têm que fazer parte. Por exemplo, masculino em excesso, agir sem pensar. Todo homem impulsivo, e homem é naturalmente mais impulsivo que as mulheres, se eu ajo sem pensar, agora, se eu trago a deusa e o Deus em harmonia, por exemplo, se eu penso, deusa, e ajo, geralmente dá mais certo. Se eu me planejo, deusa, e executo, Deus, dá mais certo. Se, por exemplo, numa conversa, se todo mundo tenta falar, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês, né? Para vocês que estão ao vivo, que aí quem está assistindo a gravação não tem como, né? É só ouvir mesmo. Mas quem está assistindo ao vivo, imagina se vocês falassem enquanto eu falo. Falar é um ato do Deus, é masculino. Mas se todo mundo fala e ninguém escuta, dá certo? Não. Agora, se quando eu falo, vocês escutam, e quando vocês falarem, eu escutar, você concorda que dá certo? Dá match? É o Deus e a deusa nessa perfeita dança. Então, para que algo flua em qualquer plano de existência, o Deus e a deusa têm que caminhar lado a lado. Por isso que no nosso altar a gente tem a imagem da deusa e a imagem do Deus. E existem também atributos que são da deusa e do Deus. Tudo que é fálico é masculino. O que é fálico, Gilberto? Tudo que lembra um pênis. A nossa varinha é um símbolo fálico. Não é à toa que a carta 1 do tarô, o mago, segura uma varinha, uma baqueta. O nosso atame é um símbolo fálico. É do Deus. Você pode colocar do lado do Deus. A espada é um símbolo fálico. Representa o Deus. De igual forma, tudo que é feminino lembra o útero, lembra uma caverna. Por exemplo, o caldeirão, a taça, né? Os potes que nós colocamos aqui, os nossos feitiços, as nossas coisas. Tudo que remonta, né, ao útero, a vagina, uma abertura, uma concavidade, é feminino. E perceba, né, o quanto que o papel do feminino está associado a essa questão do servir, né, do doar, do cuidar. Que, por exemplo, a gente fazer uma oferenda, a gente precisa geralmente de uma superfície côncava. Um prato, uma tigela, um caldeirão, né? Tá no sentido do servir. Por exemplo, a nossa colher de pau, que é um instrumento usado dentro da bruxaria, representa o masculino. E aí, vamos lá. Se eu tenho uma panela grande aqui que eu estou fazendo aqui uma poção, ou que eu estou cozinhando arroz, que seja, o caldeirão feminino recebendo o arroz, o masculino movimentando, mexendo. Por exemplo, eu posso pôr o tempero aqui e colocar, ou seja, o masculino que incrementa, o masculino que modifica, que catalisa. Então, os instrumentos mágicos também representam as energias da natureza, também representam esse processo, tá? Então, tudo isso é Deus, tudo isso é masculino. Outra coisa que é um símbolo do masculino, a cobra. Quer símbolo mais fálico que uma cobra?
Então, a cobra é um símbolo do masculino. Não é à toa que esse mês, né, que a gente está falando muito do masculino lá no nosso grupo, né, no clube de assinaturas, a vela de vocês foi uma vela em forma de cobra. Porque a cobra é um dos símbolos do masculino, do falo, né? Então, entender isso é muito importante. Por quê? Porque nós louvamos, né? Nós cultuamos isso. E é engraçado como é que o culto ao Deus e à deusa, eles são muito importantes. Vamos pegar o cristianismo, né? Que é essa religião dominante aí, que tem 2 bilhões de cristãos no mundo. O cristianismo é uma religião masculinizada, patriarcal. Você vê isso no sacerdócio, você vê isso nas doutrinas, você vê isso na própria figura de Deus como masculina. Por mais que em momento nenhum se fale que Deus é um homem, se masculinizou Deus. Mas olha que interessante, o culto a Maria, né, dentro do cristianismo, ele é gigante. Porque não dá, não tem como você fazer. O masculino ele precisa do feminino. Tanto que aí eles colocam Maria como intercessora, Maria como mãe, né? Com todo respeito, obviamente, à doutrina católica e cristã de modo geral, tá, gente? É só para mostrar para vocês isso. Que mesmo num culto patriarcal, o feminino está presente. Precisa, tá? Não tem como. Por quê? A religião ela masculinizou, mas nós precisamos do feminino. Então, a força coletiva vai colocar o feminino, o masculino no meio. Vai colocar o feminino no meio. Então, olha o culto que nós temos à Nossa Senhora, que é uma das manifestações da Grande Mãe. É muito forte. Tem gente que tem mais louvor à mãe do que a Deus, né? Por mais que neguem isso. E isso vale para outros sistemas também, né? Se você tem, por exemplo, mesmo no passado, se você for pegar o Antigo Testamento, lá o Deus Jeová, né? O Deus do Antigo Testamento, teve momentos que foi colocado junto Ashera, que é uma deusa cananeia, para ser cultuada junto. O povo buscava o feminino. E não adianta, sempre vai acontecer isso. Que a gente sempre busca, o universo é feito dessas duas polaridades. Uma vai cobrar a outra. Não adianta. A vida cobra a morte tanto quanto a morte cobra a vida. Por exemplo, para que algo comece, algo precisa terminar. Para que algo termine, algo vai precisar começar na sequência. Não tem opção. Por exemplo, eu inspiro oxigênio, mas eu preciso expirar o gás carbônico. Não dá só para ter uma coisa, é uma coisa e outra. O meu coração é feito de sístoles e diástoles. O meu coração ele precisa, ele não consegue só. Não, ele faz esse movimento binário de 0 e 1. Um. Por exemplo, a gente está mexendo com tecnologia, né? Por exemplo, eu estou aqui usando celular, alguns de vocês podem estar usando tablets, computadores ou aparelhos telefônicos. Toda o processo que a gente usa, não sei se vocês sabem, computadores, celulares e tudo mais, funciona no sistema binário de 0 e 1. Um. Até aí, na composição da tecnologia, que eu não entendo muito bem, que não é minha área, eu sou de bruxarias, nem de humanas, nem de exatas, mas de bruxarias, mas até nesse sistema de computador, o Deus e a Deus estão presentes no sistema binário 0 e 1, um, que compõe as cores, o som, tudo que está acontecendo agora nesse aparelhinho que vocês estão me vendo aí, na verdade, é mais uma interação da Deus e do Deus. Quando você vai lá no banco fazer seus comandos, fazer os seus movimentar os milhões que você tem na conta, tudo aquilo ali, ó, o seu saldo, seu extrato, seus lançamentos futuros, tudo aquilo ali são sistemas de 0 e 1. Um. É um sistema binário. 0 e 1 um representam a Deus e o Deus. Um código de barra, por exemplo, hoje eu fui pagar meu IPTU aqui de casa. Olha que interessante. Olha como é que tá em tudo, gente, a Deus e o Deus. E aluno meu, pessoal que faz parte do clube de assinaturas, tem que entender isso, tá? Porque assim, eu não quero aluno mediano, não. Quero gente que entende das coisas. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um código de barra. Código de barra basicamente é o quê? Barras pretas e barras brancas. Deus e a deusa. Inclusive, uma curiosidade muito legal. Em algumas tradições mais antigas de magia, a vela preta representava a Deus, a vela branca representava o Deus. Na ausência de representações em imagens, você pode simplesmente acender uma vela preta para representar a energia da deusa ou uma vela branca para representar o Deus. E aí existem algumas variações, por exemplo, vela verde para representar o Deus, vela vermelha para representar a deusa, vela dourada para representar o Deus, vela prata para representar a deusa. Né? Então, assim, vocês têm essas variações. A gente coloca cristais pretos ou escuros para a deusa, cristais claros e cristais brancos para representar o Deus.
Então é interessante que vocês não precisam ficar presos ao arquétipo da imagem. Eu quero que vocês entendam as coisas. E o Deus é essa força, né? Assim como a Deus ela tem 1000 faces, o Deus também tem. Só que como o Sol ele é meio perene, a gente meio que não dá tanta ênfase a isso. Então você vai ter lá a tríplice deusa, Hecate, a deusa das 10.000 faces, mas o Deus vai ser sempre o Deus cornífero. Mas ele também tem variações, tá? Você vai ter, por exemplo, aqui atrás, ó, isso aqui é uma máscara que representa o homem verde, né? O ancião. Geralmente é uma face mais velha. Você vai ter o Deus que geralmente é representado como um homem jovem, de meia idade. Você vai ter o Deus mais jovem, né? Você vai ter várias faces do Deus. Por exemplo, Apolo é um Deus, que é uma manifestação de Deus, né? Do sagrado masculino. Exu é uma manifestação do sagrado masculino. Loki é uma manifestação do sagrado masculino. Anubis da mitologia egípcia, e aí Tyr da mitologia nórdica, Odin, tudo isso é representação do sagrado masculino, assim como a deusa, né? Eu expliquei para vocês que a deusa tem várias faces, e através dessas faces eu estou conectando a deusa. Se eu sou filho de Lilith, através de Lilith eu cultuo a deusa, e através da deusa a grande divindade. Se eu sou devoto de Odin, e trabalho Odin, através de Odin eu me canalizo e me conecto com o sagrado masculino e através do sagrado masculino da grande divindade. Né? Então, não importa tanto o seu Deus. O Deus, quando eu falo seu Deus, o nome que você dá a Deus, o atributo que você dá a Deus. Todos eles são manifestações da mesma energia. Tal qual todas as cores do arco-íris vêm do branco. Então, por exemplo, a luz é a mesma, só está subdividida. Né? Então, o Deus é um só. A frequência da polaridade masculina é uma só que ela se subdivide. E aí, através de vidas passadas, conexão, missão, energia, você vai se conectando com essa ou com aquela face do Deus. Mas todos são manifestações do sagrado masculino. Tanto que tem atributos parecidos. Né? Claro que há um espectro muito grande. Por exemplo, se você pega Khonshu, que é um deus egípcio, ele é um deus, mas está associado à lua. Né? É muito interessante que na maioria das tradições o sol é representado pelo deus e a lua pela deusa. Mas em alguns casos você vai ter, por exemplo, mesmo na cultura aqui do Brasil, Tupi-Guarani, você tem Jaci, que é a deusa da lua, Guaraci, que é o deus do sol. Mas em algumas tradições você vai ter, por exemplo, a Amaterasu, acho que é Amaterasu mesmo que ela chama. Pode ser que eu tenha errado um pouco a pronúncia. É uma deusa oriental do sol, e você vai ter Khonshu, que é um deus egípcio da lua, mas ainda assim com atributos masculinos. Então, assim, é como se fosse o masculino da lua, no caso de Khonshu, e a Amaterasu pode ser o feminino do sol. Porque tudo tem, né, essa dupla polaridade. Inclusive o nosso DNA, né, dupla hélice. Olha que interessante isso. Nós temos... Olha isso aqui, gente. Gente, magia é isso. Magia está em tudo. Como é que vocês lembram como é que é o nosso DNA? O nosso DNA, depois vocês podem pesquisar, tá? Que eu não estou tirando nada de trás da orelha. O nosso DNA ele é composto de duas hélices, né? Dupla hélice, e essas hélices são conectadas por quatro, como filetes, né? Que são quatro filetes. Eu não vou falar o nome agora, porque senão aí eu vou errar. Mas olha que interessante. Quando você tem o universo, ele funciona assim. A grande divindade, ela é incriada, quando ela se manifesta na criação, divide em dupla polaridade. E essa dupla polaridade, depois, a gente vai ter como estrutura os quatro elementos, que são temas das próximas aulas, que é a própria estrutura do DNA. Então, até a forma como o nosso DNA se comporta está associado a Deus e o Deus e os quatro elementos. A essa frequência, né? Porque percebam que a Deus e o Deus é uma frequência. É a frequência do masculino, é a frequência do feminino. A deusa, no corpo, na genética, no sexo, na biologia, ela é o feminino, é a fêmea. O deus, o macho, beleza. Mas isso existe no pensamento. Existe o pensamento da frequência da deusa, existe o pensamento da frequência do deus. Entendem? Existem ações que são vinculadas à deusa, como cuidado, movimento, transformação, encantamento. E existem atributos que são associados ao deus, como ação, agressividade, violência, domínio, impulso, energia, vitalização.
Então a gente tem que ter essa perspectiva, né, que ambas as energias são importantes. Se você deixa de cuidar de uma, passa a cuidar só da outra, se você não entende de fato, a magia não flui. Mas todos nós, né, temos esse contato com essas duas forças. E negar uma ou outra nos faz mal. É claro que eu, por exemplo, enquanto homem, no atual estado de consciência que eu tô, porque assim, a gente sabe que espírito não tem gênero. Então, na próxima vida, eu posso vir num outro gênero. Em vidas passadas eu já vim, eu fiz regressões, eu sei de muitas das minhas vidas passadas. Eu já fui mulher. Ou pode ser que eu reencarne em algum lugar, algum dia onde isso não exista, não do jeito que existe agora. Só que enquanto nesse momento eu preciso vibrar na frequência Yang, na frequência do Deus. Se eu quebro essa frequência Yang em mim, eu me desequilibro, porque nesse momento é isso que a polaridade, que o universo me convida. Agora, se eu renegar o feminino que existe dentro de mim, a deusa que existe dentro de mim, isso vai me prejudicar de diversas formas. Como é que um homem, por exemplo, que renega a deusa que existe dentro dele pode ser prejudicado? Dificuldade de manter um relacionamento, dificuldade de lidar com as próprias emoções, dificuldade de demonstrar afeto, dificuldade em ter as coisas, um excesso de violência, um excesso de agressividade. Percebe como é que a maioria dos homens hoje estão em desarmonia com o seu feminino? E o mesmo pode acontecer, por exemplo, com uma mulher que não está em harmonia com o seu masculino. Então, uma mulher, por exemplo, que não está em harmonia com o seu masculino, ela pode, por exemplo, muitas vezes se colocar em relacionamentos tóxicos, porque ela não sabe se impor. Então, tudo que vier do outro, ela aceita porque o masculino é que me ajuda a impor. Uma mulher que tem dificuldade com o masculino, por exemplo, ela pode se sentir extremamente vulnerável, incapaz de resolver problemas ínfimos do dia a dia. Uma mulher com problema com seu masculino vai ter problema com seu marido, vai ter problema com seu pai, vai ter problema com todos os homens da sua vida. E muitas vezes ela pode o contrário, ao invés dela ter problema com o masculino, né, de não saber se posicionar, de não saber se impor, de não cuidar de si mesma, de não se preservar, de aceitar qualquer coisa, ela pode se masculinizar, sair da polaridade dela, feminina, principal, né, mas que está em harmonia com o seu masculino, e masculinizar-se. Aí qual que é o problema? Dificuldade de encontrar relacionamento, agressividade, excesso de trabalho, assumir excesso de compromisso, sabe? Então é muito interessante que a gente tem que ter essa harmonia dentro de nós. E para a gente ter essa harmonia, a gente precisa entender esses processos, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o Deus, sobre a deusa, sobre o sagrado masculino, sobre essas coisas que eu falei até aqui na nossa aula? Eu vou falando, eu vou esquecendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer via chat, pode fazer via texto, tá? Pode abrir o áudio se vocês quiserem. Você que está assistindo essa gravação, pode me perguntar lá no grupo do Clube de Assinaturas, tá? Pessoal que não sabe, né, do clube de assinaturas, a gente tem um clube de assinaturas onde todos os meses nós mandamos para casa dos assinantes uma série de produtos, tá? Esotéricos, assim, cristais, incenso, imagens, instrumentos mágicos, coisas assim que vão mudar a vida de vocês. Se você ainda não é assinante, entre em contato, busca mais informações, o valor é muito acessível. Se você já é assinante, perdeu alguma caixa, aproveita, tá? Porque tem muita coisa boa vindo aí, então tenta ficar em dia com as caixas. Peça a caixa desse mês que tá belíssima, gente. Olha essa imagem aqui, que coisa mais linda. Quando eu vi, eu fiquei doido. Isso aqui é uma imagem que representa, né, o sagrado masculino, que é esse tema que a gente está conversando hoje, tá? E aí o chifre, agora vocês entenderam de onde vem, né? O chifre é um símbolo de proteção, de virilidade, de vitalidade, de energia, tá? Então é isso. O chifre ele é um símbolo de proteção, né? Porque o chifre é o que o animal usa para se proteger, para afastar os inimigos. Não é à toa que lá na roça, por exemplo, eu falo que eu cresci na roça, a gente colocava chifres de animais, ou muitas vezes o crânio mesmo, do boi, do animal abatido ali, para afastar mal olhado, para afastar energia negativa, né? Então, isso é um símbolo, né? Um símbolo pagão que foi incorporado ali em várias tradições, e até no Brasil a gente usa bastante. Então, nada de ter medo do cornífero, do fauno, né? Do deus, não, porque ele é um arquétipo muito importante. Ele é o mais. Eu lembro que quando eu comecei na magia, foi um dos arquétipos que eu custei entender por causa da minha criação cristã, da dificuldade de ter essa visão simbólica. Hoje em dia eu amo esse arquétipo, eu entendo esse arquétipo. A Deus ela é delicada, o Deus não. Deus ele é rústico, ele é bruto, faz parte da natureza dele.
E para que haja um complemento perfeito, assim tem que ser feito. O Deus e a deusa não são opostos, não são inimigos, são complementos. O extremo de uma coisa é o seu oposto. Por exemplo, repare que quanto mais você odeia uma pessoa, mais você amou ela algum dia. O extremo do ódio é o amor. O extremo do amor é o ódio. O extremo de cara da moeda é a coroa. Você percebe que é a mesma coisa? É a mesma moeda, são faces diferentes. Por exemplo, aí já entra numa outra lei, né? A gente falou muito da lei do gênero hoje, mas inclusive no canal tem um vídeo, eu vou ver se eu coloco junto para vocês no grupo, que explica sobre as leis espirituais, tá? A lei do gênero eu falo lá, e tem uma lei, essa lei, por exemplo, dos extremos que eu falei, né, que se conecta com a lei do gênero, é a lei da polaridade, um extremo puxa outro. Por exemplo, tô falando demais, daqui a pouco eu posso ficar sem voz. Ah, bebi demais ontem, no outro dia não quero nem ver bebida. Nossa, conversei com gente demais, socializei muito, agora quero ficar um tempo sozinho. Comi demais, não aguento mais comer. Se digerir aquilo ali. Percebe que um extremo puxa o outro? Isso também é ação da deusa. Excesso de uma coisa, o excesso da outra. O universo sempre vai buscar esse equilíbrio perfeito. É a deusa e o deus sempre nessa dança cósmica se harmonizando. E o bruxo entende isso. E aí, quando a gente fala que a gente entende, a gente louva o sagrado masculino, a gente louva o Deus, a gente louva os vários deuses, as várias manifestações do Deus ao longo do tempo, da história e dos locais. Né? Então, Tupã, na mitologia tupi-guarani, Odin, Jeová, Khonshu, qualquer outra divindade, né? Nessa linha que a gente já visualizou até aqui, vamos falar assim, você tem que entender que a gente louva, respeita e honra, como honra todas as faces da deusa. E busca aquela que ressoa melhor com a gente. Lúcifer é uma face do sagrado Deus, tanto quanto Jesus. São manifestações, são chaves, a gente usa muito a expressão na magia, emanação. É como se Deus fosse uma energia divina muito ampla e que emana várias frequências de si mesmo. Então é isso, tá? Os deuses seriam isso. Então a gente honra, quando eu falo que um bruxo precisa compreender o sagrado masculino e honrar o sagrado masculino, é honrar as faces do sagrado masculino, os nomes, frequências, emanações divinas, e também incorporar no dia a dia esse conhecimento. Por exemplo, a deusa é ligada à magia, mas o deus é ligado à ação. Então eu vou lá e faço uma magia de prosperidade. Eu tenho que poupar jogo, correr atrás, entendeu? É tipo oração. Orar mais ação, pô. Orar é da deusa, ação é do Deus. Tá vendo que até na oração você tem ali o sagrado masculino e o sagrado feminino? Porque a junção do masculino e do feminino em qualquer esfera da criação gera vida, gera força. Por exemplo, é só quando o masculino e o feminino se encontram em condições perfeitas que gera uma vida. E aí, isso é no plano físico. Mas, por exemplo, quando pensamento e ação caminham lado a lado, você percebe o quanto que isso gera impacto e movimento? Agora, quando a gente só sente, que é o feminino, você se frustra. Né? Tanto que é muito comum a mulher chegar numa certa idade da vida dela frustrar-se. Tá? Sem trabalhar arquétipo, por exemplo, mas a gente tem que entender bruxaria não é politicamente correto, tá, gente? Bruxaria muitas vezes é um tapa na cara da gente. É muito comum mulheres chegarem a uma certa idade da vida delas se frustrarem. Eu falo como terapeuta, como sacerdote, como bruxo. Por que não, nem todas. Assim como um homem também pode frustrar. Mas quando uma mulher se frustra é porque geralmente ela trabalhou o excesso do yin na vida dela. Então ela pensou, sonhou, idealizou, movimentou, mas não fez. E acontece muitas vezes do homem se destruir ao longo da vida. Muitos homens se destroem ao longo da vida. Por quê? Porque agem sem pensar, agem sem sentir e depois, se lasca. Quantos homens. Perceba, a maioria dos crimes violentos são praticados contra homens. A maioria da população carcerária de homens. A maioria das pessoas adictas, viciadas, de homens. A maioria das pessoas em situação de rua. Por exemplo, eu falo que a gente tem um projeto no meu terreiro de agasalho, de abrigo de pessoas em situação de rua numa cidade próxima nossa aqui, e eu sei. Boa parte, existem mulheres em situação de vulnerabilidade, situação de rua? Existe. Mas a maior parte da população de rua, carcerária,
de crime, vítimas de crimes violentos são homens. Por quê? Excesso de masculinidade. Não masculinidade no sentido bom da coisa. Excesso da energia masculina sem o equilíbrio feminino. E agora, a maioria das pessoas com depressão, a maioria das pessoas com frustração, a maioria das pessoas infelizes numa vida mediana são mulheres. Por quê? Excesso da energia feminina. Agora, quando, independente do gênero, seja um homem ou uma mulher, harmoniza dentro de si essa dupla polaridade, eu sinto, eu penso, eu analiso e eu ajo. Antes de agir, eu sinto, eu penso, eu analiso, a vida só flui para frente. Isso é magia. Isso é a postura que uma bruxa, isso é a postura que um bruxo deve assumir no seu caminho. Por isso, gente, que é muito importante para um bruxo estudar. Não é só, eu vou colocar a imagem do Deus no meu altar, vou pegar a imagem que foi na caixa e vou colocar. Não, é entender o que é essa imagem. Isso aqui não significa nada, eu posso jogar isso aqui no chão. Não jogue, porque é uma peça linda que foi feita com muito carinho para vocês. Mas, assim, isso aqui não significa. Eu posso ter isso no meu altar e não significar nada. Eu posso não ter no meu altar e entender o que o Deus é e aplicar isso na minha vida. Então, é muito interessante a gente compreender essas energias, né? Eu vou colocar para vocês, junto com essa aula, né, lá no nosso grupo, um vídeo falando sobre um pouco mais também sobre essa questão do yin yang e também das leis universais, que eu acho que vai expandir muito a percepção de vocês sobre o assunto, tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu fiz com muito carinho para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certinho? Lembre, tudo que é fálico, tudo que é impositivo, tudo que é enérgico, tudo que. Por exemplo, a varinha. O que a gente usa a varinha? Para direcionar a energia, dominar o cetro do rei, a espada do cavaleiro. Tudo isso, tudo que direciona, emana, canaliza, impõe, é masculino. Mas não quer dizer que necessariamente seja ruim. É o excesso que é ruim. Aliás, o excesso de qualquer coisa é veneno. O excesso de qualquer coisa é ruim. Espero que essa aula tenha agregado um pouquinho mais na sua vida, né? Espero que essa aula tenha feito você aprender um pouco mais sobre magia. Esse conhecimento é fundamental para um bruxo e mais importante do que conhecer, é pôr em prática, né? Mês que vem a gente vai voltar para a quarta aula e o tema da próxima aula vai ser os elementos, tá? Em especial o elemento ar, que a gente vai entrar agora na jornada dos elementos, que são conhecimentos importantes para uma bruxa. Nós falamos até aqui sobre conexão, falamos sobre a grande deusa, falamos hoje sobre o Deus, e agora a gente precisa aprofundar. Um bruxo precisa dominar e compreender a frequência dos 4 elementos. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos e começar a trabalhar o elemento ar, que é o primeiro dos 4 elementos, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tira comigo lá no nosso grupo, tira comigo no meu privado, lá no WhatsApp. Se você não adquiriu a caixa desse mês, corre, que está acabando, mas ainda temos algumas unidades disponíveis, tá? Quero aproveitar aqui esse vídeo e agradecer a você que faz parte do clube de assinaturas. Você que tem interesse em participar, quer maiores informações, manda mensagem para mim. Você que perdeu alguma caixa, pode comprar as caixas anteriores, inclusive com condições especiais de pagamento. E se você quiser entrar agora, quiser caixas anteriores, todas as caixas ou algumas caixas, também é possível um preço especial, tá bom? Presenteie os seus amigos, porque vale muito a pena, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!